E aí, galera do MAC, meu povo e minha pova, estamos aqui mais uma vez para o segundo vídeo do nosso projeto de videoaulas, né? Você que não é aluno do MAC, porque tem gente que, quando a gente coloca esses vídeos no YouTube, né? Tem gente que não faz parte da escola, então eu vou identificar. A escola é a Escola Estadual Professora Maria Queiroz, eu sou o professor Alisson Santiago, professor de matemática, e aqui é um projeto de videoaulas de revisão para os alunos, porque a nossa escola aderiu às aulas remotas. Tá certo, meu povo, minha pova? É o segundo vídeo, como eu acabei de dizer para vocês. Espero que o primeiro vídeo que eu falei sobre conjuntos numéricos, fiz uma pequena revisão sobre conjuntos numéricos. Tentei ser, apesar da aula ter 50 minutos, né? Eu tentei, gente, ser o mais específico possível, mas vocês sabem, né? Quanto mais específico assim a pessoa for, dizer mais detalhes para vocês compreenderem, mais a aula parece que fica longa, sabe? Mas esse vídeo aqui eu vou tentar fazer uma coisa mais rápida, né? Para vocês, tá bom? Vocês podem comentar, sinta-se à vontade. O pessoal que não é da Escola Maria Queiroz pode colocar alguma dúvida, alguma coisa aqui embaixo no YouTube nos comentários. E os meus alunos do Maria Queiroz, todos aqueles que o pessoal da noite também vai estar assistindo esse vídeo, né? O pessoal aí do Vespertino, as minhas turmas, podem entrar em contato comigo lá pelo Cigeduc, pelo e-mail que eu tô colocando lá na atividade, pessoal. Eu fiz uma atividade sobre esse conteúdo para vocês. Vou postar daqui a pouco no Cigeduc, tá? Tô fazendo esse vídeo aqui no domingo, tá? Então daqui a pouco eu vou postar lá no Cigeduc e você vai ver que vai estar a página do livro, né, que vai ter um pedaço desse conteúdo aqui. Vai ter também um exercício e lá eu coloco também o meu e-mail, se você quiser tirar dúvidas pelo e-mail ou também pelo grupo do WhatsApp que nós fizemos também. Tá certo? Fique à vontade, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos agora para a aula. Beleza. Eu fiz um vídeo já para vocês, o primeiro vídeo, né? Falando aqui, ó, tudo isso daqui, o que era número natural, inteiro, racional, tudo isso aí a gente viu com detalhes, aula de mais de 50 minutos, número irracional, número real, e agora, meu povo e minha pova, nós iremos para números naturais, tá certo? A gente vai fazer uma pequena revisão do que seria mais importante, assim, vocês saberem, vocês entenderem, vocês colocarem no Kengo de vocês, ali de números naturais. Você começa a estudar os números naturais desde que você começa na escola a trabalhar com números, tá certo? Mas especificamente como número natural, que o professor fala para você, olha, isso aqui é número natural, e começa a se aprofundar no assunto, é lá no 6º ano. Eu tenho alunos, eu dou aula em outra escola, eu tenho alunos do ensino fundamental, e lá no 6º ano, primeiro bimestre, a gente já começa aqui, olha, isso aqui é número natural, tal, não com aquele rigor matemático que a gente fala em uma revisão no ensino médio, mas uma coisa mais simples para eles terem apenas uma noção do que é o número natural, tá? Então a gente vai ver aqui o que seria interessante vocês saberem sobre números naturais. Os números naturais também lá no 9º ano, depende do livro do professor, mas é comum a gente também fazer uma nova revisão para os alunos, e no primeiro ano do ensino médio, é de praxe, a gente faz outra revisão no primeiro bimestre, mostrando o conteúdo que eu passei no primeiro vídeo para vocês e esse conteúdo aqui. Tá bom, meu povo e minha pova? Então vamos lá. Gente, antes da gente começar propriamente em números naturais, assim no conteúdo do que a gente vai revisar, eu acho interessante mostrar um negócio para vocês aqui. Porque tem muita gente, quando a gente está em sala de aula e começa a trabalhar assuntos, eles começam a dizer, professor, mas por que a gente utiliza letras e não no meio de números? Eu até falei no outro vídeo para vocês de semana passada, né, que tem aluno, no primeiro vídeo, que tem alunos que colocam às vezes lá no Facebook, eu já tiraram essa brincadeira em sala de aula, dizendo assim, eu passei a não entender matemática quando letras começaram a misturar com números. Mas por que a gente utiliza letras? Vamos ver se eu consigo demonstrar para vocês aqui, tá? Então, ó, vamos ler aqui. Antes de entrarmos no assunto, temos que compreender uma coisa.
Isso aqui depois eu vou falar para você. Deixa eu apagar essa letra B aqui, que ela ficou... Eu tô no Word, aí fica uns negócios aqui meio coisado. Pronto. Por que utilizamos letras em matemática? Vamos ler aqui essa parte aqui. Na matemática, existem algumas leis, pessoal. Vocês sabem muito bem que a matemática é cheia de leis, de regras, de propriedades, tá certo? Para anunciá-las, principalmente quando você não está ali com o professor, você está pegando um livro seco ali que não tem ninguém para lhe explicar, né? Principalmente quando está enunciado ali, quando a gente quer enunciar em toda a sua generalidade. Então vamos parar um pouquinho aqui. O que é, a gente vai para a língua portuguesa agora, o que é uma coisa que está generalizado, geral, ou uma coisa que é específica, algo que é geral, generalizado, ou algo que é específico. Algo que é generalizado é alguma coisa, no caso aqui da matemática, que você quer falar uma lei, uma propriedade, quando você quer generalizar, você está querendo falar que ela vale para todos os números, você está generalizando. Quando é algo específico, certo? Que você está trabalhando com algo específico, só vale para aquela coisa que você colocou ali. Se eu coloquei o número 2 ali, só vale para aquele número 2. Você vai entender já já, não se espante não, o que eu estou querendo dizer. Isso aqui é só o início, a introdução, certo? Então, para anunciá-la em toda a sua generalidade, não podemos utilizar símbolos como 1, 2 e 3, que se referem a inteiros específicos, a números específicos. Pois se escrevêssemos esses números, o que significaria é que as leis estariam valendo só para eles e não para os demais. Então, se eu tenho uma fórmula, eu coloco um número ali naquela fórmula, eu tô querendo dizer que aquilo ali está valendo só para aquele número. Quando eu coloco uma letra, eu estou dizendo que... Eu estou generalizando, eu estou dizendo que pode ser qualquer número no valor daquela... no lugar daquela letra ali. Entendeu? Se não entendeu, vamos para cá. Ó. Por exemplo, ó, a fórmula da área de um triângulo. A fórmula da área do triângulo é B vezes H sobre 2. Esse B é o valor da base. A base é esse lado aqui de baixo. Deixa eu colocar um pouquinho aqui para cima. É esse lado aqui de baixo. Tá bom, pessoal? Ele é a base. E aqui é a altura. Eu não coloquei porque fica difícil de desenhar aqui no Word. Aqui é a altura. A altura a gente está representando pela letra H. Gente, eu coloquei um 2 aqui embaixo, eu fui específico. Eu coloquei o número 2. Isso quer dizer que essa propriedade, para qualquer triângulo, já que eu coloquei o número 2 aqui, ela tá valendo para qualquer triângulo e sempre vai ser o número 2 aqui. Não vai ser outro número, não. Se eu quero calcular a área de qualquer triângulo no universo, um triângulo plano, vai ser o número 2 aqui, porque eu coloquei um número em específico. Agora, quando eu coloco uma letra, eu estou querendo dizer que vale para qualquer número dentro do universo que eu estou dizendo, do universo de números, do universo dos naturais, ou dos inteiros, ou dos racionais, dos reais, entendeu? Então, olha a diferença de eu trabalhar com um número com uma letra. Quando eu coloco um número, está valendo para aquele número ali. Quando eu coloco uma letra, eu estou dizendo para você, vale para qualquer número dentro do universo. Por exemplo, qual é o universo dessa fórmula aí? Gente, olha bem, a base aqui de baixo, ó, pode ser um número negativo, existe um lado de alguma coisa, uma medição negativa? Não. Então, essa letra B não pode ser um número negativo. Eu estou restringindo, eu estou colocando um limite, ó. Não pode ser um número negativo. E pode ser zero. Se o lado de um triângulo for zero, não vai ser um triângulo, ele vai desaparecer. Não vai ser um triângulo, não existe um triângulo com lado zero. Então só existe dois tipos de número que esse B não pode ser. Que essa letra, eu não posso trocar, tirar a letra B e colocar esse número aí. Porque essa letra B, ele é um número, certo? E que eu estou representando pela letra B para generalizar. Então, ele não pode ser um número negativo e nem pode ser zero. O resto pode ser qualquer um. Vai depender do triângulo que você desenhar. Agora, se eu tivesse colocado um 2 aqui, por exemplo, eu estava especificando o número 2 e dizendo para você
que em qualquer fórmula, em qualquer triângulo, você sempre teria, é uma constante, você sempre teria que usar o número 2, mas não, eu coloquei uma letra, porque todo triângulo tem uma base diferente, a não ser que os triângulos sejam iguais. Então você vai trocar essa letra B pelo valor da base lá do triângulo que você está vendo no problema. Entendeu os esquemas? Beleza, se você não entendeu, aqui embaixo ainda tem um pouquinho e você vai entender. Olha bem, aqui é a propriedade comutativa que a gente vai trabalhar já já sobre ela. Tá certo, pessoal? A propriedade comutativa dos números naturais. Aqui, ó, eu estou colocando números em específico. Eu não estou colocando letras para generalizar, para dizer que essa propriedade vale para qualquer número. Não estou fazendo isso, não. Então, ó, aqui, ó, tem 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. A propriedade comutativa diz que se eu alterar, trocar as ordens de uma soma, não vai alterar o valor dela. Quando eu coloco, eu digo, isso aqui é a propriedade comutativa, e coloco esses números aqui para descrever, eu estou provando que vale para esses números aqui em específico. Eu não estou querendo dizer que vale para todo número natural. Agora, quando eu coloco em letras, eu coloquei aqui até vale para todos os inteiros, né? Quando eu coloco em letras e digo, ó, essa letra A e essa letra B pode ser qualquer número inteiro. Então eu estou generalizando, eu estou dizendo que no lugar dessas letras pode ser qualquer número inteiro que você colocar. Tá vendo? Se eu botar um número, eu estou dizendo que vale só para ele. Se eu colocar uma letra e dizer quais são os números que está valendo para aquela letra, eu posso substituir essa letra, eu estou generalizando, substituir por qualquer número, tá? Vamos ler aqui, para você ter uma ideia melhor. Isso daqui, ó, é apenas um exemplo particular da lei geral. Isso aqui é só um exemplo particular, eu estou provando que está valendo para esses números aqui. De que a soma de dois inteiros é a mesma, não importando a ordem em que são considerados. Portanto, quando queremos expressar esse fato de que essa relação entre inteiros é válido para todos os inteiros, para todos os números, independente dos valores envolvidos, ou seja, pode ser qualquer valor envolvido, devemos representar simbolicamente os inteiros pelas letras A, B, C, ou qualquer outra letra que a gente ache melhor. Não é obrigado você usar a letra A, B, C, não. É porque os matemáticos, costumeiramente, começaram a usar as letras A, B, C, D, ou então X, Y, Z, W. Foram os caras que, antigamente, que começaram a desenvolver a matemática, e nos primeiros livros eles começaram a utilizar essas letras. Então, depois dele, todos começaram a utilizar essas letras também. Mas não é preciso não, viu, galera? Você utiliza a letra que você quiser. Entendido? Se você não entendeu, quem não é da escola, pode fazer alguma pergunta aí embaixo aí que eu respondo aqui no YouTube. Ou se você é aluno do Maria Queiroz, pode, desse ano de 2020, pode ir lá no WhatsApp que eu respondo, tá? Então agora vamos entrar no conteúdo, beleza? Isso daqui é uma coisa muito básica, pessoal. Eu tô colocando aqui os termos da adição, porque aqui embaixo eu vou começar a falar de parcela, de alguma coisa a mais, e você pode ser que você fique boiando. Então, meu povo, minha pova, eu achei interessante dizer aqui para vocês. Se eu tô somando vários números, todos esses números que eu tô somando, eu vou chamar eles de parcela. Se tiver 30 números que eu tô somando, vai ser parcela, 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 tá bom? E o resultado da conta eu vou chamar de soma ou total. Beleza, galera? Soma ou total. Então vamos para as propriedades aqui. A primeira propriedade nós já vimos ali em cima, né? Mas eu vou descrever para vocês. Ó. Aqui tá de forma geral, né? Eu estou dizendo ó, que A mais B é igual a B mais A. Seja A qualquer número natural e B qualquer número natural que eu coloque no lugar dessas letras. Se eu somar esse número natural com esse outro número natural, e se eu trocar as ordens desses números naturais, vai dar o mesmo valor. Porque a propriedade comutativa, a palavra comutativa vem da palavra comutar. E a palavra comutar significa trocar, tá bom? Então, ela diz que a ordem dessas parcelas aqui, seja quais forem os números naturais, não vai alterar o valor da soma. Então, eu vou pegar aqui um caso em específico. Lembre-se que quando eu coloco números, eu tô dizendo que está valendo para aqueles números. É um caso particular, específico. Tem infinitos casos e eu estou separando um para vocês aqui, para a gente demonstrar isso daqui. Beleza, galera? Então, ó, 2 mais 3, ó.
vai ser a mesma coisa, estou trocando as ordens de 3 mais 2, que vai dar 5. A ordem não altera, beleza? Então vamos para cá, para baixo aqui. A segunda propriedade que é importante nós sabermos, e pode parecer até besteira, né? Isso é fácil demais, professor, pelo amor de Deus, mas eu já dei aula a turmas e não é difícil você encontrar não, gente, pessoas que têm essa dúvida. Terceiro ano do ensino médio, em muitas outras escolas que eu já dei aula, e aí no MAC também, o aluno dizendo assim, professor, lá, por exemplo, terceiro ano do ensino médio, a gente está trabalhando com geometria analítica e dentro de alguma conta por lá, o menino disse assim, professor, eu tô com uma dúvida aqui, eu começo de onde? Eu começo aqui da direita para a esquerda, nesse negócio aqui, ou da esquerda para a direita? Eu começo por onde? Meu amigo, olha, o que está faltando para você é uma informação lá do sexto ano. Às vezes ele parece que quando eu digo isso, tá ofendendo a pessoa. Peraí, professor, você tá dizendo que eu não sei de nada, mas não é isso não. É porque é muito detalhe e você esquece. Mas eu digo para ele, tá faltando uma informação lá do sexto ano, uma propriedade lá que diz, a propriedade associativa, que diz que se a gente associar, somar essas parcelas em ordens diferentes, de formas diferentes, não vai alterar o valor da soma. Às vezes o pessoal tem muita dificuldade ou esquece dessa propriedade lá na multiplicação. É muito comum o pessoal ficar me perguntando, eu multiplico aqui esse por esse daqui e esse outro aqui, certo? Então vamos memorizar aí essa propriedade. Ó. Aqui está de forma geral, aqui está dizendo ó, que se eu pegar esse número aqui e somar com esse, o número que eu trocar aqui pela letra, um número natural somar com outro, porque aqui, gente, ó, vale ressaltar, deixa eu voltar um pouquinho aqui, vale ressaltar que quando a gente coloca parêntese, né, a gente está dizendo que tem que somar primeiro o que está dentro do parênteses, tá certo? Então isso aqui está dizendo para mim que se eu somar isso aqui primeiro e o resultado disso aqui somar com esse número aqui de fora, vai dar no mesmo que somar primeiro, ó, essa parcela aqui com essa, somar a parcela A, o número natural A mais o número natural B e depois somar com C. Tanto faz. Isso não é Freud nem contriboide, essa ordem aí, certo? Vamos pegar aqui um caso particular, ó. Vamos somar primeiro o que está aqui e deixar esse 2 de fora. 6 mais 4, pessoal. Muito bem, ó, bicho inteligente. Disse 10, né? 7, 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. Agora vamos somar de maneira diferente. Eu somei esses dois últimos, vamos somar os dois primeiros. 2 mais 6, pessoal, 8. E 8 mais 4, 12 também. Então a ordem que eu estou somando essa bagaça aqui não vai alterar em nada, certo? E uma coisa aqui, pessoal, tem gente que diz que é uma piada sem graça, mas eu vou contar. O nome desse negócio aqui, gente, é parênteses. Certo? Parênteses. Eu tava dando aula uma certa vez no sexto ano mas foi sério, viu? Não tô brincando não. Lá no sexto ano. E eu disse assim, pessoal, primeira coisa você tem que eliminar os parênteses. E o menino não escutou direito. Aí chegou em casa, brincando com os pais, dizendo assim, ei, o professor de matemática disse que eu tenho que eliminar os parênteses. Então se prepare aí que eu vou eliminar todo mundo. Eu disse, tenha calma, Naruto. Não é desse jeito não. Certo? Então vamos lá. Piada sem graça, né? Não é piada porque isso aí aconteceu mesmo, foi realidade. Outra propriedade, gente, da soma é o seguinte, propriedade do elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição de números naturais. Somar com zero é a mesma coisa que somar com nada, obviamente, porque zero é nada, né? Então, eu tenho qualquer número natural que somado com zero vai dar o próprio número natural. A soma de qualquer número natural com zero é igual ao próprio número natural. Então aqui a gente tem um exemplo em específico, 2 mais 0 é 2. Vou nem comentar aqui porque a gente ganhar tempo, né? A gente já está aqui quase, eu acho que já está passando de 20 minutos de vídeo. Vamos lá, meu povo, minha pova, a outra propriedade. Essa propriedade é muito interessante, principalmente quando a gente vai trabalhar quando a gente vai introduzir números negativos. Eu até falei no primeiro vídeo para vocês que foi por meio dessa propriedade que eles foram explorar lá nos números, lá na subtração, que eles viram que existia um outro tipo de número que eles não conheciam, né? É a propriedade do fechamento. A propriedade do fechamento, ela diz o seguinte, gente,
E sendo A qualquer número natural e B qualquer número natural, a soma dos números naturais sempre vai dar um número natural. Sempre o resultado é um número natural, certo? A soma entre dois ou mais números naturais sempre será um número natural. É fechado dentro do conjunto dos números naturais. Como o exemplo aqui, 2 é um número natural, 5 é um número natural. Então, se eu somar esses dois números naturais, vai dar 7, que também é um número natural. Mas essa propriedade, ela não é válida na subtração. Nem sempre a subtração de dois números vai dar um número natural, certo? Por exemplo, se eu tiver 2 mais 7, ou melhor, 7 menos 2, vai dar um número natural, o resultado. Mas se eu fizer 2 menos 7, se eu trocar a ordem, não vai dar um número natural, beleza? Então, já falei para vocês aqui as propriedades da adição de números naturais. Agora, galera, nós vamos revisar as propriedades da multiplicação de números naturais. As propriedades da multiplicação são muito importantes, viu? Principalmente quando a gente vai fazer cálculo, você quer fazer cálculos mais rápidos, em outros problemas. Elas são muito importantes. Tem muita gente, muitos alunos mesmo que pode ser até simples, mas tem muitos alunos que têm dúvidas nesse negócio aqui. É muito constante as pessoas me perguntarem alguma coisa quando eu tô fazendo cálculo dentro de alguma conta lá, dentro de algum assunto, e eu digo assim, olha, 6º ano, propriedades da multiplicação. Você não está sabendo disso daqui. Então vamos lá, A propriedade comutativa, pessoal, ela também vale para os números naturais. Para a multiplicação de números naturais. Aqui diz o seguinte, sendo A e B dois números naturais, se eu pegar A... Sim, gente, esse pontinho aqui é de multiplicação, tá certo? Eu não vou usar o X como multiplicação, eu vou evitar o máximo possível. Então, se eu tiver um número natural A que multiplica pelo número natural B qualquer, a ordem, se eu trocar a ordem, colocar B primeiro para multiplicar A depois, não vai alterar o valor. Coloque isso, pelo amor de Deus, na sua cachola. Tá cheio de alunos que me perguntam coisas desse tipo, certo? Então, essa ordem não vai alterar a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Tem até alguns alunos ficam dizendo, para serem engraçadinhos, a ordem dos tratores não altera o viaduto, certo? Então, aqui um caso específico, 2 vezes 3, vai dar a mesma coisa de 3 vezes 2, que vai dar 6, beleza? Não erre mais isso, galera, pelo amor de Deus. Propriedade associativa, gente. Também é muito comum, como eu falei para vocês há uns minutos atrás, alunos se confundirem com multiplicações quando a gente está fazendo as multiplicações dentro de conta, certo? Você está fazendo uma conta lá, sei lá com o que, com uma função, alguma coisa lá, e de repente o aluno erra alguma coisinha desse tipo aqui, ou então nem aquele R. Ele vai me perguntar, professor, o que eu multiplico primeiro aqui? É muito comum, viu? Aqui também a propriedade associativa vale para a multiplicação de naturais. Então, não tem o que fazer o primeiro que está dentro do parêntese. Então, se eu multiplicar, sendo B um número natural qualquer, C um número natural qualquer, A também, se eu pegar o número natural B, multiplicar pelo C e depois multiplicar por A, vai dar no mesmo, ou seja, se eu começar a multiplicação aqui pelo final e depois multiplicar por esse número aqui, vai dar no mesmo de eu começar a multiplicação aqui pelo início e depois multiplicar por esse outro aqui, Se eu fizer A vezes B vezes C, vai dar a mesma coisa de B vezes C vezes A. Ixi Maria, colocou letras, eu não entendi nada. Eu já tentei explicar para você. Tire a dúvida lá comigo, tá? Se você ainda não entendeu. Vamos pegar aqui um exemplo específico com números para você ver. Vou pegar um caso particular aqui para demonstrar para você que a propriedade ela é válida, ela dá certo. Eu tenho aqui 2 vezes 3 vezes 5, mas eu quero fazer primeiro esses dois aqui. Vou mudar até de cor. Eu quero fazer primeiro esses dois aqui, para depois multiplicar por esse. 3 vezes 5, galera. 3 vezes 5, 15.
15 vezes 2, 30. Multipliquei primeiro esses daqui para multiplicar por esse daqui. Agora, se eu começar a multiplicar logo esses dois aqui, para depois multiplicar pelo 5, não infloide nem contriboide. 2 vezes 3 aqui, 6. E 5 vezes 6, 5 vezes o resultado dessa multiplicação, 30 também. Descobri o Brasil. Beleza. Entendeu aí? Entendeu? Entendeu mesmo? Balança a cabeça aí. Certo. Vou confiar que você entendeu, né? Beleza. Lá na adição, o elemento neutro era o 0. Aqui na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Se eu tiver um número natural A qualquer e multiplicar esse número natural por 1, vai dar igual ao próprio número natural. Você sabia que já teve aluno que me perguntou, do terceiro ano do ensino médio, me perguntou isso? Vocês acreditam? Não estou brincando, não. Professor, isso daqui, 300 e tantos vezes 1 ou vezes menos 1. É mais comum dizer menos 1. Rapaz, o 1 é o elemento neutro. 1 trilhão vezes 1 vai dar 1 trilhão. Certo? Então, o produto de qualquer número natural por 1 é igual ao próprio número natural. Produto é a multiplicação. Beleza? Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Certo? Gente, tem outra propriedade aqui, tá? Tem outra propriedade aqui que é a propriedade do fechamento. Também a propriedade do fechamento é válida na multiplicação de números naturais. Tá certo? Tá até errado aqui, é a multiplicação de números naturais. Deixa eu colocar um pontinho aqui. Então, se eu tenho aqui A vezes B, se A for um número natural e B for um número natural, o resultado também vai ser um número natural. Tá certo? Vou tirar esse sinal de maior aqui, não sei por que ele apareceu, não. Então, o produto entre dois ou mais números naturais sempre será um número natural. Beleza? Agora vamos para uma propriedade aqui, gente, muito importante. Eu tô vendo aqui que eu esqueci de colocar outra para vocês também. As meninas às vezes ficam rindo quando eu coloco essa propriedade. Eu esqueci. Deixa eu digitar ela aqui, Deixa eu digitar para vocês ela aqui, Elemento absorvente. Não sei por que quando eu falo isso em sala de aula o povo começa a rir. Elemento absorvente, gente, é uma propriedade nos naturais, da multiplicação de números naturais, que é o elemento absorvente, que é o zero, certo? Qualquer número multiplicado por zero vai dar igual a zero, certo? Deixa eu colocar aqui de maneira geral. A é um número qualquer natural vezes zero sempre vai dar igual a zero. Sempre vai dar igual a zero, certo? Vou colocar um Azinho pequenininho aqui, tá? Então, sendo A qualquer número natural que eu coloque aqui multiplicado por zero, ou a gente não pode comutar, trocar, né? Zero vezes qualquer número vai dar igual a zero. O zero tem a capacidade de absorver qualquer número quando você está multiplicando. 1 trilhão vezes zero, ele absorve tudo, ele come tudo. Absorve tudo, vai dar zero. Então é muito comum, por incrível que pareça, alunos me perguntarem isso. Professor, esse número aqui, vezes zero dá quanto? Porque às vezes eles se confundem com o 1, com a propriedade lá. E eu não estou brincando não, viu? Vocês acham às vezes que eu estou brincando quando falo isso daqui, que tem alunos que me perguntam isso. Então, gente, é o seguinte, a outra propriedade, isso daqui é daqui de cima. A outra propriedade, deixa eu colocar para cá, tá? A gente tá fazendo ao vivo aqui. A outra propriedade é a propriedade distributiva. Gente, eu peço atenção, certo? Se você está comendo agora, está enchendo a barriga, se você está ao mesmo tempo tentando conversar com alguém assistindo esse vídeo, se você está assistindo TV ou algum anime, né, que os meninos gostam, você está ouvindo música alto aí, tentando ver esse vídeo, para o que você está fazendo agora. Essa propriedade é uma das mais importantes. Uma das mais importantes da multiplicação de números naturais. Porque você pode utilizar essa propriedade para fazer conta mais rápido, certo? Para fazer
multiplicações mais rápido. Porque às vezes você não pode ficar perdendo tempo fazendo conta quando você está em uma prova, né? Então vamos ver aqui, ó. A propriedade distributiva diz o seguinte, ó. Ela é o produto, a multiplicação de uma soma. Pode ser também da subtração, tá, pessoal? Mas vale também para a subtração. Porém, eu estou fazendo aqui com a soma nessa explicação. Se eu tenho a multiplicação de uma soma, eu posso distribuir essa multiplicação por cada parcela aqui, ó. Eu posso fazer A vezes B, esse número aqui vezes esse, mais esse daqui vezes esse. E os professores chamam isso aqui de chuveirinho, não sei por quê. Propriedade distributiva. O produto de um número por uma soma é igual ao produto desse número por cada parcela dessa soma aqui, ó. Serve também para a subtração. Por exemplo, um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui 3 vezes a soma de 7 com 3. Eu poderia fazer, pessoal, por exemplo aqui, ó. Primeiro, tem que fazer primeiro o que está no parênteses, né? 3 mais 7, 10. E depois multiplicar. 3 vezes 10, 30. Mas eu posso fazer assim também, ó. 3 vezes 7, ó. 3 vezes 7. Tô deixando guardado aqui, ó. 3 vezes 7 mais 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3 e depois somar. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9. Tem que fazer a primeira multiplicação, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 3, 9. 21 mais 9, 30. Tá vendo que vai dar no mesmo? Tá vendo? E como é que a gente usa isso em cálculo rápido, professor? Você aplica essa propriedade. Ó, às vezes, quando o professor de matemática, já que ele tem uma habilidade maior de fazer cálculo, às vezes, quando ele pega uma conta assim, tá fazendo no quadro e, de repente, sem olhar na calculadora e nada, ele faz o cálculo bem rápido. Ele aplica na mente técnicas e propriedades ali para o cálculo sair rápido. Já que ele tem uma habilidade de trabalhar direto com o número, aí já é habituado a fazer rápido na cabeça, né? Mas olha, eu quero multiplicar 3 vezes 273. Estou colocando um número pequeno aqui. 3 vezes 273. Se você está fazendo uma conta, cai essa conta para você, e você quer, por acaso, fazer essa conta mais rápido, em vez do algoritmo lá da conta, armar a conta para fazer, você pode fazer assim, ó. Você pode pegar esse 273, transformar em uma soma. 273 é a mesma coisa de 200 mais 70 mais 3, concorda comigo? 200 mais 70, 270, 270 mais 3, 273. E aí fica mais fácil para mim, ó, distribuir essa multiplicação, multiplicar cada parcela dessa daqui, aplicando a propriedade distributiva, que ela vai funcionar, tá certo, ó? Tá certo, ó? 3 vezes 200, 600. 3 vezes 2 não é 6? 3 vezes 70, 210, é muito fácil. 3 vezes 7, 21, e repete o zero. 3 vezes 3, 9. Quando eu somo tudo aqui, dá, ó, 819. Quer ver eu provar para você aqui, ó? Que vai dar certo aqui, ó. 3 vezes 273, ó. Tchan, 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 tchan. Deu 219. Então você pode aplicar a propriedade distributiva quando você está fazendo uma multiplicação para a coisa sair mais rápida. Esse daqui é até fácil, mas se você pegasse números maiores, entendeu? Beleza, pessoal. Então eu já revisei para vocês as propriedades da adição, as propriedades da multiplicação, e agora nós vamos ver uma palhinha, pouquinha coisa, certo? A gente vai trabalhar com potência, propriedades das potências, radiciação, quando a gente chegar no conteúdo do 9º ano. Se a gente der tempo, chegar no conteúdo do 9º ano, tá? Aqui a gente vai ter só uma palhinha de uma revisão de potência de um número natural, porque quando a gente chegar lá em fatoração de números primos, MMC, tirar o MMC, é importante você saber transformar um número em uma potência. Então eu vou revisar, como eu falei para você, matemática tem os pré-requisitos, né? Para você fazer isso, você precisa de assuntos anteriores. Então por isso que eu estou revisando. Vamos lá, definição. O que diabo é uma potência, gente? Potência nada mais é do que outra maneira de escrever a multiplicação de fatores iguais, de números iguais.
certo? Lembre-se, lá no primeiro vídeo que eu disse para você, que eu ia tentar as definições colocar de uma maneira mais simples possível. Não vou colocar uma definição complicada, com linguagem matemática. Eu vou colocar de uma forma mais coloquial possível. Então, a forma mais leiga de eu falar para vocês isso, de alguém falar para vocês o que diabo é uma potência, nada mais é do que uma outra maneira de escrever a multiplicação de números iguais. Por exemplo, tem um cientista que ele está trabalhando com, sei lá, um cálculo com alguma galáxia, alguma coisa desse tipo. Aí ele está precisando multiplicar todos esses números aqui, ó, ou até mais parcelas. 20, 30 parcelas iguais, 30 números iguais que ele tem que multiplicar. Ele tem que pegar esses 30 números iguais e multiplicar por outros 100 números iguais, certo? Em vez dele fazer esse cálculo todinho, escrevendo, os cientistas inventaram uma outra maneira mais simples de trabalhar com esses números aqui, ó. O que eles fazem? Qual é o número que está sendo multiplicado aqui? Não é o número 10? Então, vou colocar aqui o número 10. Peraí. Deixa eu... Aqui, ó. Pronto. Qual é o número que está sendo multiplicado, pessoal? É o número 10. Quantas vezes ele aparece aqui? Quantas vezes ele foi desenhado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foram 13 vezes que ele está sendo multiplicado. Então, em vez de eu desenhar tudo isso daqui, eu desenho isso daqui, que isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Entendeu? Essa ruma de número multiplicando aqui vai dar no mesmo de eu escrever nessa linguagem aqui, ó. 10, a gente diz 10 elevado a 13. O 10 que está sendo multiplicado por ele mesmo 13 vezes. Se eu tirar um 10 aqui, quantos números 10 aqui? Tá aparecendo 12. Então aqui, ó, eu viria e colocaria um 2. 12. São 12 vezes que o número 10 está sendo multiplicado. Cuidado, galera. Tem muita gente que faz isso, ó. Quanto é 10 elevado a 12? Aí ele faz 10 vezes 12. Vai dar errado. É muito simples encontrar um aluno que faz essa barbaridade. Esse pecado passivo ao inferno da matemática. É sim. Isso daqui não é 10 vezes 12. Isso aqui está dizendo para mim que eu tenho que pegar o 10 e desenhá-lo 12 vezes aqui. É esse baixinho aqui, é esse número baixinho aqui, que manda o grandão ser desenhado para ser multiplicado. E outra coisa, não é soma, é multiplicação, tá certo? Agora vamos dar nome aos bois. Se você não entendeu aqui, volte o vídeo. Pode assistir outro vídeo do YouTube também, ou me pergunte lá. Eu tô só dizendo isso para vocês não esquecerem. Nomenclatura, os nomes de cada coisa. O número grande a gente chama de base, tá? O número pequeno a gente chama de expoente. E a resposta, o valor, que é a potência. Certo? O valor desse camarada aqui, que é a potência. Então vamos lá, só para ver se vocês entenderam aí, ó. Isso aqui vai dar quanto, galera? Lembrando o seguinte, quando o expoente é 3, a gente dá um apelido para ele. Eu posso chamá-lo de cubo. Aqui é 2 elevado ao cubo, certo? E quando é 2, o expoente é 2, a gente pode dizer 3 elevado a 2, ou então a gente pode dar um apelido para ele, que é quadrado, 3 elevado ao quadrado. Aqui é 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, e aqui é 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado. Aqui, ó, aqui já vai ser 2 elevado a 10. Qual é a resposta disso aqui, pessoal? A resposta vai ser 6, 2 vezes 3, 6. Será? Será? Se você pensou assim, a sua resposta está errada. Errada. Esse 3 aqui vai dizer para mim, por isso que eu deixei 3 espaços aqui, ó. 1, 2, 3. 3 espaços. Aqui, ó, esse 3 está dizendo para mim que eu tenho que pegar o grande, o 2, ó. O grande, aqui, ó. Desenhar o grande 3 vezes. Eu vou desenhar esse grande, tá? E depois eu vou fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. E o resultado disso daqui eu multiplico com esse outro. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2? Isso, galera! O povo inteligente.
8. Beleza. Aqui, pessoal, é quanto? É 3 vezes 2, que vai dar 6? Não, gente. Aqui tá dizendo para mim, esse número pequeno, o expoente, que eu tenho que pegar esse grande, a base, e desenhar aqui, desenhá-la 2 vezes, certo? Ó, o 3 2 vezes. E a gente sabe que 3 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar quanto? 9. Isso mesmo. Muito bem. Agora vamos testar a paciência de vocês aqui, ó. Vamos ver esse daqui. 2 elevado a 10. Vai dar quanto esse negócio aqui, ó? Aqui é 2 vezes 10, 20. É, galera? É, galera? Muito bem. Você já tá pegando aí. Você disse não na mente. Eu escutei você dizendo. Então, ó, aqui eu tenho que pegar esse 2 e desenhar aqui 10 vezes. Ó, 1, paciência, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um abraço para você que teve paciência de me ver escrevendo isso. Eu já poderia ter colocado, né? Mas vamos lá, ó. Vou multiplicar todo mundo. A resposta de um eu multiplico pelo outro, tá? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 128. 2 vezes 128 vai dar 556. 2 vezes 556 vai dar quanto, galera? Vai dar quanto? 1024. Beleza? Beleza? Vamos de novo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 128. 2 vezes 128, 256. 2 vezes 256 vai dar 512. E 2 vezes 512 vai dar 1024. Beleza. Ok, galera? Entenderam mais ou menos aí? Entenderam mais ou menos aí? Beleza. Pronto. Iremos estudar mais a fundo potência quando chegarmos aos números reais. Pronto. Tá bem pertinho de terminar o vídeo, tá, galera? Vamos ver aqui outra coisa que nós vamos revisar. Múltiplos de um número natural. Certo? O que é um múltiplo, gente? Eu vou ler isso aqui para você, mas eu acredito que você vai entender melhor só quando a gente chegar aqui embaixo, certo? Então vamos ter paciência. O múltiplo de um número A qualquer é o resultado, ou seja, a resposta de uma multiplicação desse número A por outro número natural qualquer. Certo? Se você não entendeu, vamos aqui para o exemplo. Por exemplo, esse 6 aqui, ele não é a resposta dessa multiplicação aqui. Essa multiplicação não tem o número 2 e o número 3. Ele não é o resultado, ele não é a resposta, não é? Então eu digo que esse 6 aqui, já que ele é a resposta, é o resultado dessa multiplicação, ele é múltiplo de 2, porque dentro dessa multiplicação tem o número 2. E ele também é múltiplo de 3. Ele vai aparecer como resposta lá na tabuada do 2 e na tabuada do 3. As respostas lá da tabuada são os múltiplos dos números. O múltiplo é uma outra maneira de falar o nome resposta, certo? Eu estou dizendo para você em termos leigos, no coloquial, certo? Ó, então, 6 é múltiplo de 2 e de 3 pelo fato de ser o resultado da resposta da multiplicação de 2 por 3. Por exemplo, se eu fizer, ó, aqui eu pegar um pedaço da tabuada lá do 5, todas essas respostas aqui, elas são múltiplos de 5, porque elas são a resposta de uma multiplicação que o 5 está nessa multiplicação, onde um dos fatores, a gente diz assim, onde um dos fatores é 5. 5 vezes 0 vai ser 0. O 0 não é a resposta de uma multiplicação que tem 5 no meio? Então ele é um múltiplo de 5. 5 vezes 1, 5. O 5 é uma resposta de uma multiplicação onde um dos fatores é o 5. 5 vezes 2, 10. 10 não é o resultado? Ele não é uma resposta? Ele não está na tabuada do 5? Ele é uma resposta de uma multiplicação que um dos fatores é o número 5. 5 vezes 10, 50.
50 também é um múltiplo de 5. Entendeu aí, galera, mais ou menos o que é múltiplo? Se não entendeu, você vai entender melhor aqui embaixo. Conjunto dos múltiplos de um número. Para encontrar o conjunto dos múltiplos de um número, gente, primeira coisa que eu tenho que entender é que o múltiplo ele é infinito, certo? O conjunto dos múltiplos ele é infinito. Outra coisa, para a gente obter o conjunto dos múltiplos de um número, a gente tem que multiplicar esse número pela sequência dos números naturais. Eu vou multiplicando pelos números naturais e vou encontrando lá as respostas, os resultados. Eu vou encontrando os múltiplos. Por exemplo, eu quero encontrar o conjunto dos 5 primeiros múltiplos de 2 e os 5 primeiros múltiplos de 3. O que é que eu faço? Eu vou lá para a tabuada, eu pego as respostas. Aqui, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E assim sucessivamente. Então, essas respostas aqui, ó, não são 5? 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 primeiros múltiplos de 2. Aqui, ó, no 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Todos esses números aqui são respostas, são resultados de multiplicações que envolvem o número 3. Então, eles são múltiplos de 3, certo? O 9, o 12. O 12 vai aparecer lá na tabuada do 3 como resposta. 3 vezes 4, 12. E o 12 também vai aparecer lá na tabuada do 4 como resposta. Vai ser 4 vezes 3, 12. Então, 12, ele é múltiplo, ele é resposta da tabuada do 4, ou seja, ele é múltiplo de 4 e é múltiplo de 3 também. E aqui está os 5 primeiros múltiplos do número 3. Beleza, galera? Já sabe o que é múltiplo, né? E agora, vamos para divisores de um número natural. O que é divisor, pessoal? Os divisores Sim, quando eu ler aqui, talvez você não entenda. Quando a gente for aqui para baixo, você vai entender, certo? Então, os divisores de um número natural são todos aqueles que conseguem dividir esse número, onde o resultado dessa divisão é um número inteiro. Se eu pego um número, divido por outro, e o resultado, a resposta, der um número inteiro, ou seja, der um número que não tem vírgula, que não é quebrado, a divisão dá exata, eu digo que esse número é um divisor do número que eu estou dividindo. Não entendi. Vamos aqui para o exemplo. 5 é divisor de 10, ó, porque 5 pode dividir o número 10 e o resultado, gente, dá um número inteiro. Ó, 10 porque 5 pode dividir o número 10 e o resultado é o número inteiro, ou seja, divide e não sobra nada. 10 pode ser dividido para 5 e não sobra nada, dá certinho. 10 dividido para 5, dá 2 para cada um, não sobra nada. Então eu digo que 5 é um divisor de 10. Se você não entendeu, vamos para aqui para baixo que você vai entender. Conjunto dos divisores. O conjunto dos múltiplos, ele é infinito. O conjunto dos divisores, ele é finito. O conjunto dos divisores é composto por todos os divisores do número. É um conjunto finito. Exemplo, conjunto dos divisores de 10. Gente, para encontrar os divisores de um número, sempre eu começo com 1 e termino com o próprio número. A gente vai ver nesse intervalo aqui, ó, do número 1 até o número 10, quais são os números aqui no meio que conseguem dividir o número 10 e que o resultado dessa divisão seja um número inteiro, não tenha vírgula, não pode ter vírgula. A divisão tem que ser exata, não pode sobrar nada não. Se isso acontecer, esse número é um divisor. Por exemplo, 10 dá para ser dividido por 2? Dá. Então 2 é um divisor de 10. 10 dividido para 2 vai dar 5, ó. 10 dividido para 2, ó. 10 dividido para 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 5, ó. Deu vírgula aqui? Sobrou alguma coisa? Não. Deu certinho 5 para cada um. Então, 2 ele é um divisor de 10. Será que 10 pode ser dividido para 3? Pode. Mas vai dar um número inteiro sem vírgula? Não. Então, 10 ele não... Ou melhor, 3 ele não é divisor de 10, ó. Eu vou pegar 10 aqui, dividido para 3, olha o que vai acontecer. Deu um bocado de número, deu vírgula, não pode aparecer vírgula aqui. Então, 3 não é divisor do número 10, não. Qual é o outro número que pode dividir o número 10 e que o resultado não dê vírgula, dê o número inteiro? A divisão dá exata. É o número 5. Opa, vou colocar a vírgula aqui. É o número 5, ó.
Então, qualquer outro número, se eu colocar aqui 6, não vai dar certo, 7 não vai dar certo, 8 não vai dar certo. Ó, 10 dividido para 8, o que vai acontecer? Ó? 10 dividido para 8, ó, vai dar com vírgula, ó. Tá vendo? Não vai dar certo. Então, esse aqui é o conjunto dos divisores de 10, certo? 1 é divisor de qualquer número e o próprio número também é divisor dele mesmo. Por isso que sempre começa com 1 e termina com ele mesmo. E aí você vai verificar aqui no meio do número quais são os números que podem dividir esse número e o resultado dá inteiro, certo? A divisão dá exata. Qual é o conjunto dos divisores de 12? 1, né? Pronto. O próprio 12, ele é divisor. Aí aqui no meio eu vou encontrar os outros. 12 pode ser dividido em 2 pedaços iguais e não sobrar nada? Pode. Vai dar 6 para cada um. 12 dá para dividir em 3 pedaços iguais e não sobrar nada para ninguém, a divisão dá exata? Pode. E vai dar 4 para cada um. 12 pode ser dividido para 4 em 4 pedaços iguais, que a resposta, o resultado, dê um número inteiro, que não sobre nada, dê certinho, R$12. Dá para dividir para 4 pessoas e certinho para cada uma, sem sobrar nada? Pode, certo? Que vai dar 3 para cada um. Pode ser dividido por 6 também. E vai dar 2 para cada um? Então, gente, 12, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. É o conjunto dos divisores. Aqui está um conjunto dos divisores de 12, certo? Entendeu mais ou menos o que é divisor e conjunto dos divisores? Beleza. Agora a gente vai ver o que é número primo e composto. Número primo não é o que toda aula, eu ainda não vi uma aula dizer. O que é número primo? E alguém dizer, é um número que é da mesma família do outro, certo? Não vi uma aula ainda, em todas as aulas que eu dei, ensino fundamental, ensino médio, para o povo não dizer um negócio desse. Tem algum engraçadinho na sala que diga um negócio desse. Gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O número 2, tem quantos números que podem dividir o número 2? Que é divisor de 2. Só tem 2 números naturais que podem dividir o número 2 e que o resultado dê um número inteiro, né? A divisão dá exata, que é o número 1 e o número 2. Então, o número 2 só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo, certo? Beleza. O número 3 também, ele só tem 2 divisores, 2 números que podem dividir e a conta dá exata, o resto dá 0, não sobra nada. O 1 e o 3. O número 4, ele pode ser dividido por 1, de forma exata, por 2 e por ele mesmo, por 4. Ele tem 3 divisores, né? O número 5 também tem 2 divisores. Ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O número 6 pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. E o resto dá 0, tá bom? O número 7 possui 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O número 8 já possui vários divisores. O número 10, como a gente viu lá em cima, vários divisores também. O número 20, vários divisores também. O número 21, muitos divisores aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 21 pode ser dividido para 1, pode ser dividido para 3, pode ser dividido para 7, pode ser dividido para 21, tá certo? Agora eu quero que você olhe aqui e veja comigo esses números que eu coloquei aqui de amarelo, o que eles têm em comum, pessoal? Quando eu pergunto isso em sala de aula, o pessoal diz assim, todo mundo tem um. Isso aí eles têm em comum, tá certo. Mas eu quero ver outra coisa, eu quero que você pense outra coisa que eles têm em comum. Diga aí pra mim. Muito bem. Todos esses números que eu pintei de amarelo aí, né? Eles têm uma coisa em comum, esses divisores. Todos os números, eu vou até pintar aqui todo de amarelo, ó, todo, né? Tudo que eu pintei de amarelo aqui, ele tem uma coisa em comum. Esses números que eu pintei de amarelo, eles só possuem 2 divisores, ó. O 1 e ele mesmo. Todo número que possui essa característica, que tem apenas 2 divisores, ó. Todos os números que possuem, eu coloquei até de vermelho, não, de amarelo. Todos os números aqui de amarelo que possuem 2 divisores, quer dizer, o 1 e ele mesmo, é chamado de número primo, ó. Número primo é todo número que possui apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Isso aqui é muito importante, beleza? Quais são os números primos mais utilizados? Quais são? O número 2 é primo, o 3, o 5,
o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim vai, certo? Estou tentando aqui aumentar a velocidade porque o vídeo está muito longo já. Então, gente, ó, todos esses números aí têm uma característica em comum. Eles só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eles são chamados de números primos. Beleza, galera? Beleza. Agora, para fechar essa parte da nossa revisão, nós vamos para um negócio muito importante para a gente fazer divisões rápidas, que se chama critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? São regras que permitem saber se o número pode ser dividido por outro só olhando, sem precisar fazer o processo de divisão. Então, gente, se você memorizar isso daqui, essas regras, você vai fazer divisão mais rápido. Principalmente quando a gente começar a trabalhar com MMC, fatoração e números primos, você vai fazer divisões, você vai saber se o número dá para dividir por outro bem mais rápido do que você fazer a divisão. Então vamos rapidinho aqui revisar, certo? Vamos para esse site aqui, ó. Para alguns números, como o 2, o 3, o 5 e outros, existem regras que permitem verificar a divisibilidade sem efetuar a divisão. Essas regras são chamadas de critérios de divisibilidade. Por exemplo, quando é que eu sei que um número dá para dividir em duas partes iguais? Como é que eu sei? Um número natural é divisível, ou seja, pode ser dividido por 2, quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Ou seja, quando ele for par. Professor, eu não entendi. Vamos voltar aqui para o documento aqui, para o Word aqui. Gente, ó, só existe 10 algarismos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algarismos que eu estou dizendo são desenhos, certo? Vou refazer a minha frase. No nosso sistema de numeração, só existe 10 desenhos. São esses desenhos aqui. Eu repito esses desenhos em ordens determinadas e isso vai me dar qualquer número que eu quiser. O número 100 é só repetir o número 1, o número 0 e o número 0. Né? O algarismo 0 e o algarismo 0. Eu vou ter o número 100. Então, eu posso ter qualquer número repetindo esses algarismos. Dentre esses desenhos aqui, existem 5 deles que são pares e 5 deles que são ímpares. Por exemplo, os pares. Os ímpares eu não quero saber agora não. Os pares 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, gente, se você pegar um número, seja ele um número qualquer, ó, esse número aqui, que é 157.938, e eu quero saber se esse número é par, eu não preciso olhar para esses números aqui não. Eu só vou olhar para esse número aqui, que é o número das unidades. Que lá ele diz que é o último número, né? Você não começa a ler daqui para cá, então se você começa a ler daqui para cá, esse aqui é o último número. Se esse número aqui, ó, ele for 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número todinho aqui, só por causa desse infeliz, esse número todinho aqui é um número par. E se ele for um número par, ele pode ser dividido para 2. Então, qualquer número que for par, ele pode ser dividido em dois pedaços iguais. Beleza, gente? Vamos aqui para o outro. Essa daqui é a regra do 2, certo? É a regra do 2. Vamos agora, ó, por exemplo, ó, 5.040. Pode ser dividido para 2? Pode, porque esse número aqui é 0, ó. Se esse número é 0 e 0 não é par, então esse número inteiro aqui ele é par. Então, se ele é par, pode ser dividido para 2, certo? Esse número aqui, ó, não é dividido por 2, porque aqui é um 7 e 7 é ímpar. Só pode ser dividido por 2 se no lugar desse 7 for 0, for 2, 4, 6 ou 8. Tá certo? Vamos para a regra do 3 aqui. Ó. A regra do 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. O que significa isso, gente? Significa que, se você pegar um número, para saber se esse número ele pode ser dividido em 3 pedaços iguais, não precisa você fazer a divisão. Você vai olhar para o número e vai somar os algarismos. Você vai fazer, ó, 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3 mais 4 vai dar quanto? 9. Aí você pega esse resultado aqui e divide por 3. 9 dá para ser dividido por 3?
Dá para ser dividido por 3. Isso quer dizer que 234 também dá para dividir por 3. Não precisa você fazer a conta de divisão, não. Se é só para você saber se o número pode ser dividido para outro. Entendeu a lógica? Mais uma vez. Não, ele não coloca outro exemplo aqui. Mas eu acredito que você entendeu, né? É só você somar os números. Se o resultado dessa soma der para dividir por 3, o número todo dá para dividir em 3 pedaços iguais. Beleza? Vamos aqui para a divisibilidade por 4. O número pode ser dividido por 4, gente, quando ele termina em 0, 0, os últimos dois números for 0, 0, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. For um número que pode ser dividido para 4. Por exemplo, 1800, ele pode ser dividido em 4 pedaços iguais? Ele pode ser dividido para 4? Pode, porque os últimos dois números aqui, ó, são 0, 0. Memorize isso. Quando a gente olhar, quando tiver lá em fatoração, que a gente disser, esse número aqui, será que dá para dividir por 3? Aí você só olhando dá para saber. Será que dá para dividir por 4? Só olhando para o número dá para você saber também. Então ele pode ser dividido por 4 porque ele termina em 0, 0. O número 4116 pode ser dividido por 4? Pode. Porque, ó, os últimos dois números, como ele diz aqui, ó, quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita puder ser dividido para 4. Então, em vez de eu dividir o número todo, eu vou pegar só esses dois aqui e olhar. 16 dá para dividir em 4 pedaços iguais e não sobra nada? Dá. Isso quer dizer que o número 4116 também dá para ser dividido por 4. Certo? Divisibilidade por 5 é uma das mais fáceis que tem. Um número pode ser dividido por 5 em 5 pedaços iguais, gente, se ele terminar em 0 ou 5. Por exemplo, o número 55, dá para dividir para 5? Dá, porque ele termina em 5. Ó. O número 90, dá para dividir em 5 pedaços iguais? Dá, porque ele termina em 0. Se ele terminar em 5 ou em 0, dá para ser dividido por 5. O número 87, dá para ser dividido em 5 pedaços iguais? Não. Por quê? Porque aqui, ó, é 7. Se eu for dividir, não vai dar uma divisão exata, certo? Vai dar com vírgula. E aqui nós estamos trabalhando com números naturais. Não pode ter vírgula não em número natural. Tem que ser um número inteiro. Tá certo, minha gente? Divisão por 6. Como é que eu sei, só olhando, se o número dá para dividir por 6? Gente, o número dá para dividir por 6 quando puder ser dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Você pega um número. Se esse número, você testa a regra do 2, dá para dividir por 2. E se der para dividir para 3 também ao mesmo tempo, então dá para dividir por 6. Tá certo? Por exemplo, o número 312, dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par, termina em 2. Dá para dividir por 3? Aí eu vou ter que somar, aplicar a regra do 3, somar para saber. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 dá para dividir para 3? Dá. Então, 312 dá para dividir por 2, porque é par. E dá para dividir por 3. Então, também dá para dividir para 6. Beleza? 5.214 dá para dividir por 6? Ele aqui, ó, é par, termina em 4. Então dá para dividir por 2. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar 12. 12 dá para dividir para 3? Dá para dividir por 3. Então esse número todinho aqui dá para dividir por 3 também. Qual é a regra do 8? O número pode ser dividido para 8 quando termina em 3 zeros aqui, ó, 0, 0, 0. Ou quando o número formado pelos 3 algarismos da direita, os 3 algarismos da direita, for divisível por 8. Tá certo, pessoal? Eu não vou me alongar muito nisso aqui, porque você pode verificar aqui, ó. Esse número aqui dá para dividir por 8? Dá, porque ele termina em 3 algarismos zeros aqui, ó. Tá certo? Esse número aqui dá para dividir por 8? Você olha os 3 últimos aqui. 104 dá para dividir por 8? Sim, dá para dividir para 8. Então esse número todinho dá para dividir por 8 também. A regra do 9, pessoal, ela é igualzinha à regra do 3.
para você saber se o número dá para dividir por 9, você vai somar os números aqui, os algarismos, e se o resultado der um número que der para dividir para 9, o número inteiro dá para dividir por 9 também. Se eu pegar aqui, eu quero saber se o número 2.871 dá para dividir em 9 pedaços iguais. Então, o que que eu faço? Ó? Eu pego e somo, ó, 2 mais 8 mais 7 mais 1. Se eu somar todos esses algarismos aí, vai dar 18. E 18 dá para dividir para 9? Dá, que vai dar 2. Não vai sobrar nada. Vai ser uma divisão com números inteiros. Vai dar inteiro o resultado. Vai ser uma divisão exata. Então, se 18 dá para dividir para 9, esse número todinho também dá para dividir por 9. E agora, por último, a última coisa, né, é a divisão por 10. Existe divisão por 11? Existe, mas eu não vou passar por aqui. Existe por 12? Existe. Por 13, critério de divisão? Existe, mas a gente vai parar por aqui, tá? Quando é que um número pode ser dividido em 10 pedaços iguais? É muito fácil, eu acho que é uma das mais fáceis que tem. É só se qualquer número que terminar em 0. Por exemplo, aqui, ó, esse número aqui, ó, só porque é um 0 aqui, dá para ser dividido por 10, porque termina em 0. Esse outro número aqui, ó, dá para dividir em 10 pedaços iguais e não sobrar nada? A divisão dá exata? Não. Por quê? Porque aqui, ó, o 0 tá aqui no meio, mas é o último número, não confunda, galera. O último número é quem? O número das unidades, é 6. Então, esse número aqui não dá para dividir em 10 pedaços iguais, né? Que não sobre nada, seja um número inteiro, natural, porque aqui não é um 0. Beleza, gente? Espero que você... A aula ficou grande, um pouco cansativa, né? Mas eu espero que você tenha gostado, espero que você esclareça as suas dúvidas. E se ficou muito longa, você pode assistir esse vídeo em pedaços. Assiste um pedaço, depois descansa, assiste outro pedaço, tá certo? Faça os exercícios lá, tire as suas dúvidas e vamos lá para a aprendizagem para você ter sucesso na vida, beleza? Valeu, galera!